É grátis. É de graça. Eu conselho com a beleza. E não cobro nada. Atendimento fraterno, isso se chama. Sabe? Então, ela, inconscientemente, ao invés de estar ajudando, está se desajudando. Né? Infelizmente, é uma realidade. A menos que seja uma terapeuta, que estudou para isso. Que pagou para aprender aquilo. Isso, exatamente. Eu não sei bem. Então, porque se a pessoa se diz espírita é uma coisa. Exato. Agora, se Ou ela médium. Então, Ela é Né? outra coisa. Ou médium. Se ela se diz espírita ou médium é uma coisa. Se ela é uma pessoa que fez um curso de terapia, de ajuda, etc e tal, e se formou em tal coisa, aí tudo bem. É a sua profissão. Eu acho que ela até estudou, né? Mas ela é médium. Como médium, Agora... aqui na Europa é muito comum ter um médium profissional, eles podem até dar bons conselhos, mas no lado que eles deveriam estar resgatando, eles deixam essa lacuna, né? Sai daqui como entrou. Agora, essa coisa dos profissionais de saúde que utilizam, Bezerra de Menezes já falava, né, que são comerciantes de saúde também, esses que usam esse instrumento que lhes é dado para enriquecerem, né? Aí também tem que existir um limite, né? socorrer, né? Os médicos, os psicólogos e todos os que trabalham com a saúde. No movimento espírita, que até usa o espiritismo para se promover. Entendeu? Mas isso é o problema da consciência de cada um. A gente não deve perder tempo Pensando nisso. A gente já tentando para fazer, não julgando. Porque a gente não sabe o que passa no íntimo dessas pessoas e nem o grau de ignorância. Né? Deus sabe, nós não. Tenho duas perguntas, acho que elas são simples. É indicado, eu acho que sim. É indicado que crianças, mesmo com dons não tão acentuados, participem da prática espírita, prática mediúnica? De forma nenhuma. Não é indicado mesmo. Quando uma criança apresenta, por exemplo, crises mediúnicas, que a gente vê que tem mediunidade e tudo, a gente orienta para tomar passe, água fluidificada. Os pais virem assistir as reuniões, porque a criança de pequenininha não vai ter condição de entender nada que a gente está falando numa reunião, né? Numa doutrinária pública, né? Numa palestra. Então os pais vêm, porque geralmente está acontecendo na criança, mas é um despertamento para os pais. Os pais começam a vir para o centro espírita, tomar passe, água fluidificada, fazer evangelho, não dá, desaparece a mediunidade da criança. E não dá muita trela. Porque tem pais que vê, a criança está vendo a ele, o que você está vendo mais? Conta para a mãe, o que ele está falando? Eles vêm citando, quando você vê, você está desequilibrando totalmente uma criança que não está preparada para aquilo. Ela não tem equilíbrio emocional. Não tem, nem físico. Não. Muitas vezes ela E tenta pode ter, normal que uma criança tenha contato com os espíritos, mas não pode ser incitada. Tipo os amiguinhos, né? Imaginários. E aí você não deu a mínima importância. Quanto mais importante, e as crianças passam até a enganar, né? Porque acha que o pai está dando muita importância, que a mãe está dando muita importância, e aí faz a criatividade. Agora, por outro lado, o pai deve sim vir a reunião. Na reunião pública, tomar paz, trazer a criança para tomar paz, porque às vezes são casos bem graves, viu? Conheço casos bem graves, que a criança nem dorme, sabe? Não tem medo, muitos medos, enfim, precisa fazer um tratamento. Colocar para a reunião mediúnica o problema, para a espiritualidade tratar, né? Até que amenize sono. Fica também aconselhável, se a casa oferece a evangelização infantil, né? Se a criança puder tiver condições, ela né, saiba-se que na evangelização infantil a gente não fala de mediunidade, de espírito, isso, aquilo assim em profundidade, não. Fala assim da forma que uma criança veja com naturalidade, entendeu? Isso também tem que ser esclarecido para os pais. A gente não está formando médias desde a infância, não, nem incitando as crianças a nada que não esteja compatível com o entendimento delas. Se por acaso, Gorete, se continuar a pessoa dentro da pergunta dela, a criança continuar vendo, os pais não estão fazendo o que devem. Porque eles têm que fazer evangelho no lar, tá? Assistir as reuniões, né? E trazer a criança para tomar paz. Vai parar com certeza. Se o negócio continuar, tem que levar para o médico. Porque a criança pode estar com outros problemas de saúde que a gente desconhece. Sabe? Físicos mesmo. Pode ter.
inclusive psíquicos também. Psicólogos infantis existem para isso. E às vezes o problema está na família. A criança está com outros medos que a gente não sabe. Ouvindo brigas de pai e de mãe. Né? Cria medo da separação, medo de perda. Meu filho via, né? Ele, o ano passado, agora eu não vejo mais. Eu acredito que ele viu que ele não fala mais nada, ele tem 9 anos. Ele fala assim, mãe, eu tenho um homem no meu quarto, porque eu tenho medo de gente morta, né? Aí eu disse assim, mas Guilherme, ele quer o quê? Eu tenho medo de gente viva. Aí ele disse assim, eu não sei, pergunta a ele o que ele quer, eu disse pra ele, né? Ele disse, Não se faz, tá vendo? pergunta tu? Eu disse, vai meu filho, eu não queria passar pra ele que eu tava com medo, né? Pergunta assim, olha, você quer o que comigo? Quer alguma coisa? Quer uma oração? Não faça isso da próxima vez. Da próxima vez você fala assim, olha filho, não é nada não se preocupa não. Você que não vai ter medo, vai fazer uma prece e pedir para esse espírito buscar luz, buscar ajuda, os amigos espirituais. Fala, olha, eu estou pedindo para um amigo espiritual vir aqui lhe buscar, você dê a mão a ele, siga, sabe? Porque ele está buscando alguma coisa. Não estimular de forma alguma a criança, né? Mas hoje assim, eu rezo com ele, né? Ele reza o Pai Antes de Nosso. dormir, A gente lê o ameniza Evangelho junto tudo. com ele. Ameniza. Eu acredito que ele não vê porque ele não fala mais Não nada. fala né? mais. Pronto, acabou. Não dá valor, não valoriza. Porque senão, aí Mas vira... muitas crianças têm Tem essa visão, né? a gente só tem que levar na brincadeira, não dá muito... Não falar que não acredita, desconversar, mudar o tema, vamos rezar pro anjinho, sabe? Coisas a nível da criança. E deita, ora um Pai Nosso com a criança, mentalmente pede para a espiritualidade tirar o espírito de lá, para que ele seja atendido. E acabou. Não demora 5 minutos, está tudo resolvido. A menos que a família esteja em um processo muito terrível. Né? Porque às vezes o processo todo é a porta aberta para entrar as influências. Existe relação de quantas pessoas são necessárias para a prática da mediúnica? Olha, Kardec, ele aconselha que o grupo não seja muito grande. 12, assim, seria o ideal. 12 pessoas. Ou menos. E o mínimo? Quanto menos, o mínimo é um doutrinador, um médium e uma pessoa... 3 pessoas já dava para fazer uma reunião mediúnica. Antes 3 que se entendam do que 100 que não se entendam. E a última pergunta vai depois. Alguma pergunta mais? Eu gostaria de saber uma coisa. A pessoa estava dormindo e de repente se viu fora do corpo, tentando se mexer. E não conseguia. Mas se via tentando se mexer. Ouvia o que se passava em volta, ouvia a televisão, tentava falar com os filhos e a voz não sai. Aí entra em pânico, esse desespero. Aí a pessoa se acalmou, fez uma oração e voltou. Pronto. O que se passou? Desdobramento. Desdobramento. Isso é muito normal, acontece todo dia com a gente. E que a gente tendo consciência, porque às vezes a gente não... Às vezes não lembra, às vezes só lembra da hora que tá voltando, aquele tombo que toma assim, no corpo, aquele susto, coração acelerado. Geralmente quando a gente tá de coração acelerado, tá correndo, viu? Tá voltando com pressa. Isso se chama desdobramento. E assim, ou medo mesmo das situações, faz a gente voltar num lapso muito grande de... Medo a pessoa não teve, a pessoa se controlou, fez uma oração e voltou. Então aí tá tranquilo. Esse é um das Aí só queria saber o que era isso, porque já... Isso acontece muito quando a gente tá relaxando. A gente relaxa e sai. Aí percebe que saiu, quer voltar, ele não tá Não conseguindo. consegue. Porque o corpo entrou num estado de descanso profundo, assim, um sono mais ou menos difícil da gente voltar. Aí uma prece e volta. É como O o corpo sonho que da as gente não pessoas... vê nada que não presta em volta. Não, viu-se normal. A gente, o sonho que a gente tem, que às vezes a gente quer gritar, quer se mexer e sente o corpo duro, né? Que não responde. Porque não se acoplou ainda. Não volta, não encaixa. Nós somos ligados ao nosso perispírito célula a célula. Então esse magnetismo todo tem que ser acomodado. Então daqui que isso aconteça, às vezes demora algumas frações de segundo. E para nós lá, parece uma eternidade.